Agora vamos voltar a falar aqui sobre um assunto do Brasil, porque o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da REAG. E a Denise Campos de Toledo vai explicar os detalhes disso para a gente agora. Oi, Denise, boa tarde. De que forma que essa liquidação pode afetar o mercado? Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Bruno. Boa tarde a você que nos acompanha. Pois é, foi mais uma etapa de toda a articulação que nós estamos vendo em torno do caso Master. Na verdade, a REAG já tinha sido alvo da Operação Carbono em agosto do ano passado, quando se detectou que determinados fundos da REAG eram utilizados para esquentar recursos ligados ao PCC, que depois esses recursos eram transferidos para bancar todo aquele esquema relacionado aos combustíveis das fazendas, produção de etanol, refino do produto, postos de gasolina, fazendas, usinas, até refinarias. Então, todo esse esquema mostrou o envolvimento de fundos do Banco Master no ano passado, que tinha muita relação com as fintechs, que não seguiam, aliás, as mesmas normas dos bancos. Então, elas recebiam recursos, aplicavam nos fundos de investimento e essas transações eram muito difíceis de detectar quem era, de onde era o dinheiro, qual a origem e qual a destinação final. Então, meio que esquentava essas operações e multiplicava muitas vezes. Então, era uma forma de assegurar uma rentabilidade, muitas vezes fictícia, para garantir os resultados. Aí, na operação de ontem, em que o ex-dono da REAG, porque ele se afastou logo depois da Operação Carbono, ele foi um dos alvos da operação ontem, que é a nova fase da Operação Compliance, em que o alvo era Daniel Vorcaro, o cunhado dele, outros empresários e Mansur, que era o ex-dono da REAG. E aí se percebeu que alguns fundos da REAG poderiam utilizar o mesmo procedimento para favorecer Daniel Vorcaro, parentes dele e outros empresários. Foram detectadas aí situações em que os fundos tiveram milhões de multiplicação dos valores. Então, era um único investidor, aplicava num fundo, esse fundo transferia dinheiro para outro, ia para outro, e nessas transferências todas, o dinheiro ia se multiplicando e, no final das contas, poderia retornar para Daniel Vorcaro. Começava com operações fictícias para empresas que não tinham o menor porte para fazer determinados empréstimos. Então, emprestava recursos do Master e aí as transações iam ocorrendo através dos fundos de investimento. Diferente do que aconteceu com o Master, no caso da REAG, os investidores não vão ter que esperar recursos do Fundo Garantidor de Crédito. Os fundos administrados pela REAG serão transferidos para outras instituições, haverá gerenciamento agora de todos esses fundos, o mesmo que geriu a massa do Banco Bamerindos, liquidado lá no passado, vai administrar agora o que ficou da REAG em termos de fundo. Agora o Banco Central tenta preservar a credibilidade do sistema, as operações mais saudáveis, evitar que haja problemas mais sérios. São instituições que não têm peso relevante quando você pega o sistema financeiro como um todo. Mas a REAG, por exemplo, vinha chamando a atenção pelo forte crescimento que teve nos últimos anos, chegou a adquirir empresas que permitiram que ela tivesse capital aberto na Bolsa de Valores, na B3, depois houve esse fechamento de capital após a Operação Carbono também. Então, tem uma situação muito obscura envolvendo todas essas operações e a gente espera que essa situação toda seja desvendada e seja trazida à sociedade como um todo. Isso se não houver problemas na justiça, porque já falamos aqui no Tempo Real de algumas tentativas de barrar as investigações, questionamentos do TCU quanto à liquidação do Master, procedimentos do STF. Então, vamos aguardar para que tudo isso seja desvendado. Mas, pelo jeito, ainda pode sair muita coisa dessa história. É necessário investigar, ir a fundo aos envolvidos e a quem conseguiu essa abertura de mercado também, gerando essa insegurança financeira, risco para todos os envolvidos e, claro, uma organização criminosa, né, envolvendo com esse escândalo também. Já já a gente volta com outras informações do mercado financeiro. A Denise Campos de Toledo, sempre ao vivo aqui em Tempo Real, na Jovem Pan, nos contando um pouco mais sobre a situação do mercado.